O barulho do motor falhando ecoou pela estrada de terra como um gemido de agonia. Valentina Moreira apertou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos, observando a fumaça branca que começava a sair do capô do seu sedã importado. A chuva martelava no para-brisa numa intensidade que os limpadores não conseguiam acompanhar, transformando a paisagem mineira numa aquarela borrada de verde e vermelho. Ela verificou o celular pela 10ª vez em 5 minutos, sem sinal. A reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 3 da tarde em Belo Horizonte, e eram quase 11 da manhã. Tinha saído cedo de São Paulo justamente para evitar contratempos, mas não contava com aquela tempestade súbita que a obrigou a desviar da rodovia principal. O carro deu um último suspiro e morreu completamente. Valentina bateu o punho no volante, soltando uma palavra que jamais pronunciaria numa sala de reuniões. Lá fora, a chuva continuava implacável, transformando a estrada numa lama vermelha que grudava em tudo. Por um momento, considerou ligar para seu motorista em São Paulo, mas logo descartou a ideia. Mesmo que conseguisse sinal, ele levaria horas para chegar até ali. Respirou fundo, ajeitou o blazer Armani e decidiu sair para examinar o motor. Afinal, não chegara onde estava se entregando ao primeiro obstáculo. A chuva a encharcou em segundos. Seus sapatos italianos escorregaram na lama e ela teve que se apoiar no capô para não cair. Quando conseguiu abrir o motor, uma baforada de vapor quente subiu em direção ao seu rosto, misturando-se com as gotas geladas que desciam do céu cinzento. Não entendia nada de mecânica, mas sabia reconhecer um problema sério quando via um. Alguma coisa havia se rompido, e um líquido esverdeado pingava constantemente no chão enlameado. Voltou para dentro do carro, tremendo de frio e frustração. Foi então que ouviu o barulho de um motor se aproximando. Pelos espelhos embaçados, vislumbrou os faróis de uma caminhonete velha, cortando a cortina de água. O veículo parou logo atrás do seu carro, e ela viu um homem descer rapidamente, colocando um boné desbotado na cabeça antes de se dirigir até sua janela. Valentina abaixou o vidro apenas o suficiente para conversar, mantendo a desconfiança que aprendera a carregar como um escudo nos negócios. "Boa tarde, senhora." "Vi que está com problemas", disse o homem, tendo que elevar a voz por causa da chuva. "Sou Rafael, tenho uma oficina aqui perto. Posso dar uma olhada?" Ela o observou por um momento. Devia ter uns 35 anos, com mãos calejadas que denunciavam anos de trabalho pesado. Seus olhos castanhos transmitiam uma sinceridade que ela raramente encontrava em seu mundo corporativo. Mesmo encharcado pela chuva, mantinha uma postura respeitosa, sem se aproximar demais do carro. "Eu preciso chegar a Belo Horizonte urgentemente", disse ela, abrindo completamente o vidro. "Tem como consertar rápido?" Rafael se agachou para examinar a poça que se formava sob o motor. Passou a mão pelos cabelos molhados e balançou a cabeça lentamente. "Pelo que estou vendo, senhora, o radiador estourou. E pela cor do líquido, o motor pode ter superaquecido demais. Não é coisa para consertar aqui na chuva. Quanto tempo levaria na sua oficina?" Valentina verificou o relógio novamente, sentindo o desespero apertar seu peito. "Depende do estrago interno, mas no mínimo umas 4 horas. Talvez mais." Ela fechou os olhos, calculando rapidamente. Mesmo que ele consertasse em 4 horas, já seria tarde demais. Os japoneses eram inflexíveis com pontualidade, e aquele negócio representava meses de trabalho e milhões de reais. "A senhora pode vir comigo para a oficina", continuou Rafael. "Lá tem telefone fixo e minha filha pode fazer um café enquanto esperamos a chuva passar. Depois vemos o que fazer com o carro." Valentina hesitou. Sua vida inteira fora construída sobre controle e planejamento. Jamais se colocava em situações onde dependesse da boa vontade de estranhos. Mas a chuva continuava torrencial, seu celular continuava sem sinal, e aquele homem parecia ser sua única opção. "Está bem", disse finalmente, pegando sua pasta executiva e fechando o carro. "Mas preciso ligar para meu escritório assim que chegarmos." Rafael assentiu e a guiou até a caminhonete, correndo para abrir a porta do passageiro. O interior cheirava a óleo de motor e café passado na hora. Um contraste marcante com o aroma sutil de seu perfume francês. No painel,
Uma foto de uma menina sorridente estava grudada com fita adesiva. "É sua filha?" perguntou Valentina, apontando para a foto enquanto Rafael ligava o motor. "Manuela", respondeu ele com orgulho evidente na voz. "Tem 10 anos. É ela quem organiza a oficina melhor que eu." Durante os 15 minutos de estrada até Ayuruoca, Valentina observou a paisagem que se desenrolava pelas janelas embaçadas. Pequenas casas coloridas se espalhavam pelas colinas, com quintais onde galinhas se protegiam da chuva sob grandes árvores. Era um mundo completamente diferente dos arranha-céus e avenidas movimentadas que conhecia. "A senhora é de São Paulo?" perguntou Rafael, notando sua observação atenta. "Sim, tenho empresas lá. Estava indo para uma reunião importante." "Empresas de quê?" "Importação e exportação, principalmente tecnologia." Rafael assentiu, mas ela percebeu que aquelas palavras não significavam muito para ele. Em seu mundo, todos sabiam exatamente quem era Valentina Moreira e o império que construíra a partir de um pequeno escritório no centro de São Paulo. A oficina apareceu no final de uma rua de paralelepípedos, um galpão modesto com uma placa pintada à mão que dizia Rafael Santos Mecânica Geral. Na frente, alguns carros aguardavam conserto, protegidos por uma cobertura de telhas que ressoavam com o barulho da chuva. "Manu!" gritou Rafael assim que desceram da caminhonete. "Temos visita." Uma menina magra e esperta apareceu na porta da oficina, secando as mãos num pano sujo de graxa. Seus olhos castanhos eram iguais aos do pai, mas carregavam uma seriedade incomum para sua idade. Ela examinou Valentina da cabeça aos pés, notando o blazer caro, os sapatos enlameados e a pasta de couro legítimo. "Pai, você trouxe uma madame para a oficina", disse Manuela com a sinceridade brutal das crianças. "Manuela", repreendeu Rafael, visivelmente envergonhado. "Peça desculpas para a dona." "Valentina", ela completou, estendendo a mão para a menina. "E não precisa pedir desculpas. Ela não disse nada de errado." Manuela apertou sua mão com firmeza, estudando seu rosto como se tentasse decifrar um enigma. "O carro da dona Valentina quebrou na estrada", explicou Rafael. "Vou buscar ele com o guincho depois que a chuva parar. Você pode fazer aquele café especial?" A menina assentiu e desapareceu numa pequena cozinha anexa à oficina. Valentina ouviu o barulho de xícaras e o chiado de água fervendo. O ambiente era simples, mas organizado, com ferramentas penduradas em ordem nas paredes e um calendário com santos católicos numa mesa improvisada. "O telefone está ali", disse Rafael, apontando para um aparelho antigo numa mesinha de madeira. "Fique à vontade." Valentina discou o número de sua assistente em São Paulo, torcendo para conseguir linha. Após alguns segundos de silêncio, ouviu o tom de chamada. "Bianca?" "Graças a Deus, escute. Tive um problema com o carro e não vou conseguir chegar a tempo para a reunião com os japoneses." A voz preocupada de Bianca Oliveira ecoou pelo telefone. "Valentina, eles já confirmaram presença. É um negócio de 20 milhões de reais." "Eu sei exatamente quanto vale", respondeu Valentina, observando Rafael que discretamente organizava suas ferramentas para não parecer que estava escutando. "Tente remarcar para amanhã. Diga que tive uma emergência familiar. Eles já estão no avião vindo do Japão. Então invente alguma coisa, para isso que eu te pago." Valentina respirou fundo, tentando controlar a irritação. "E cancele todos os meus compromissos de hoje. Vou ficar presa aqui até resolverem meu carro." Desligou o telefone com mais força do que pretendia. Pela primeira vez em anos, sentia-se completamente fora de controle, dependente da boa vontade de estranhos numa cidade que nem sabia que existia. "Café prontinho", anunciou Manuela, aparecendo com uma bandeja improvisada. 3 xícaras desemparelhadas, açucareiro de vidro e um pires com biscoitos caseiros. O aroma que subiu da xícara era completamente diferente do expresso que bebia todos os dias em sua empresa. Era um café coado na hora, forte e encorpado, com aquele gosto genuíno que só a água de poço artesiano e o tempo sem pressa conseguiam produzir. "Está gostoso?" perguntou Manuela, observando sua reação com interesse. "Delicioso", admitiu Valentina, genuinamente surpresa. "Onde vocês compram esse café?" "Não compramos", respondeu Rafael. "A dona Mercedes, nossa vizinha, torrou os grãos ontem. Ela planta no sítio dela, aqui mesmo na região."
Valentina assentiu, tentando processar a ideia de que aquelas pessoas viviam numa economia completamente diferente da sua. Enquanto ela movimentava milhões através de computadores e contratos internacionais, eles mantinham uma rede de trocas e favores que funcionava há gerações. A chuva continuava forte lá fora, transformando a tarde numa penumbra acolhedora dentro da oficina. Rafael acendeu algumas lâmpadas e voltou ao trabalho em outro carro, desmontando um motor com movimentos precisos e confiantes. Suas mãos trabalhavam com uma segurança que ela reconhecia, a mesma que sentia quando analisava planilhas ou negociava contratos. Seu pai aprendeu mecânica onde? Perguntou a Manuela, que havia se sentado numa cadeira próxima, observando-a com curiosidade. Ele sempre mexeu com carros. Desde pequeno ajudava meu avô na oficina. Quando minha mãe... A menina hesitou, olhando para o pai que continuava concentrado no motor. Quando ela não estava mais aqui, ele resolveu voltar para a Yuruoka e abriu a própria oficina. Havia uma tristeza sutil na voz da criança, uma maturidade precoce que Valentina reconheceu em si mesma. Também tinha perdido pessoas importantes muito cedo, mas sempre disfarçara a dor com trabalho e ambição. "E você gosta de morar aqui?" continuou a conversa. "Gosto sim. Todo mundo se conhece, e meu pai cuida de todos os carros da região. Tem gente que vem de longe só para ele consertar." Manuela sorriu com orgulho. "Ele é o melhor mecânico daqui até Cruzilha." Rafael ergueu os olhos do motor e sorriu para a filha, uma expressão de ternura que raramente Valentina via entre os homens de seu convívio. Em seu mundo, até os pais eram distantes, sempre ocupados demais com negócios para demonstrar afeto genuíno. "Manuela exagera", disse ele, limpando as mãos num pano. "Mas é verdade que gosto do que faço. Cada motor tem sua personalidade, seus problemas específicos. É como cuidar de pessoas, cada um precisa de uma atenção diferente." Valentina terminou o café, sentindo uma estranha sensação de paz apesar do contratempo. Fazia anos que não passava tanto tempo sem olhar o celular ou pensar em planilhas. Ali, ouvindo a chuva bater nas telhas e observando aquele homem trabalhar com dedicação silenciosa, experimentava uma tranquilidade que nem suas viagens internacionais mais caras conseguiam proporcionar. "A chuva está diminuindo", observou Rafael, olhando pela porta da oficina. "Daqui a pouco posso ir buscar seu carro." Mas, estranhamente, Valentina não sentia mais a urgência desesperadora de partir. A reunião já estava perdida mesmo, e pela primeira vez em anos, estava descobrindo que o mundo não desabava quando ela não estava no comando de tudo. A chuva finalmente cedeu 1 hora depois, deixando o ar perfumado com aquele cheiro único de terra molhada que Valentina não sentia há anos. Rafael preparou a caminhonete com o guincho improvisado e ela decidiu acompanhá-lo de volta à estrada onde seu carro aguardava, meio afundado na lama vermelha. "Cuidado onde pisa", avisou Rafael descendo do veículo. "Essa terra gruda que nem cola quando molha." Valentina observou-o trabalhar, admirando a eficiência com que prendia o cabo de aço no chassi de seu sedã. Cada movimento era calculado e seguro, resultado de anos de experiência. Era diferente da competência que conhecia no mundo empresarial, onde tudo dependia de palavras e números. Ali estava a habilidade pura, homem contra máquina, problema e solução. "Essa estrada é sempre assim?" perguntou ela, tentando limpar a lama de seus sapatos. "Só na época das chuvas. A prefeitura promete asfaltar há 10 anos, mas nunca sai do papel." Rafael acionou o guincho manual e o carro de Valentina começou a se mover lentamente. "Mesmo assim, preferimos assim. Asfalto traz movimento demais, e a Yuruoka é boa do jeito que está." Ela não conseguia entender como alguém podia preferir viver isolado por estradas de terra, longe dos centros econômicos e das oportunidades. Em seu mundo, localização significava poder, e poder significava sucesso. De volta à oficina, Rafael ergueu o capô do sedã e mergulhou nas entranhas do motor com a concentração de um cirurgião. Valentina tentava acompanhar suas explicações técnicas, mas logo percebeu que estava muito além de sua compreensão. "O radiador realmente estourou", confirmou ele, mostrando uma peça rachada. "E o termostato travou. Por isso, o motor superaqueceu tanto."
Quanto tempo para consertar? Perguntou ela, já sabendo que não gostaria da resposta. Tenho que encomendar as peças em 3 Corações. Se der sorte, chegam amanhã de tarde. Amanhã de tarde. Valentina calculou mentalmente. Se tudo corresse bem, chegaria a São Paulo apenas na quinta-feira. Uma semana inteira de reuniões importantes teria que ser reorganizada. Bianca devia estar tendo um colapso nervoso, tentando explicar seus atrasos para clientes internacionais. Tem algum hotel aqui na cidade? Perguntou resignada com a situação. Hotel mesmo não tem, respondeu Rafael, limpando as mãos. Mas Dona Rosa tem uma pousadinha na praça principal. É simples, mas limpa e aconchegante. Manuela apareceu correndo do fundo da oficina, onde tinha uma pequena área com brinquedos e livros escolares espalhados. Pai, a senhora pode ficar para jantar, disse entusiasmada. Posso fazer aquela lasanha que você gosta. Manuela, a dona Valentina deve ter compromissos, começou Rafael, visivelmente embaraçado. Na verdade, interrompeu Valentina, surpreendendo a si mesma, seria muito gentil da parte de vocês. Mas não quero incomodar. Não incomoda nada, exclamou Manuela, batendo palmas. Nunca tivemos uma empresária importante para jantar, vai ser divertido. Rafael sorriu, balançando a cabeça. Essa menina não tem vergonha de nada. E nem deveria ter, disse Valentina, observando Manuela correr de volta para organizar o jantar. Ela é muito esperta para a idade. Esperta demais às vezes. Teve que crescer rápido. Havia uma melancolia na voz de Rafael que Valentina reconheceu, mas ele não elaborou o assunto. Em vez disso, voltou ao trabalho no motor, e ela se acomodou numa cadeira de plástico para observá-lo. O telefone da oficina tocou, e Rafael atendeu com as mãos ainda sujas de graxa. Rafael Mecânica, boa tarde. Ah, seu Joaquim, como vai? Pode deixar. Amanhã cedo eu passo aí para dar uma olhada na caminhonete. Não precisa se preocupar com o pagamento agora. A gente se acerta depois da safra. Valentina prestou atenção na conversa. Em seus negócios, tudo era pago à vista ou com contratos rigorosos. A ideia de confiar apenas na palavra de alguém para receber pagamento meses depois parecia ingênua demais. Seu Joaquim está com problemas na caminhonete? Perguntou depois que Rafael desligou. É época de plantio, e a caminhonete dele é fundamental para levar as sementes. Mas a situação está apertada este ano. Chuva demais atrasou tudo. E você vai trabalhar sem garantia de pagamento? Rafael a olhou com surpresa, como se a pergunta não fizesse sentido. Seu Joaquim é daqui da região há 50 anos. Sempre pagou suas contas. Sempre ajudou quem precisava. Um ano ruim não muda quem ele é. Era uma forma completamente diferente de fazer negócios, baseada em relacionamentos, histórico pessoal, confiança mútua. Valentina tentou imaginar como seria aplicar essa filosofia em São Paulo e não conseguiu visualizar funcionando. Manuela reapareceu 1 hora depois, com o rosto corado pela proximidade do fogão e um sorriso orgulhoso. Jantar pronto. Lasanha de carne moída com queijo derretido. A mesa foi posta na própria oficina, numa área limpa que Rafael improvisou com uma toalha quadriculada. 3 pratos desemparelhados, copos de vidro comum e talheres simples, mas tudo arrumado com carinho. A lasanha estava deliciosa. Simples, caseira, temperada com aquele cuidado que só quem cozinha por amor consegue imprimir na comida. Valentina, acostumada aos restaurantes sofisticados e jantares executivos, redescobria o prazer de uma refeição feita em casa. Onde você aprendeu a cozinhar? Perguntou a Manuela. Minha mãe ensinou algumas coisas antes de... A menina olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. Antes de ir embora. E depois o pai me ensinou o resto. Sua mãe viajou? Ela teve que partir, disse Rafael suavemente. Ficou muito doente e não resistiu. Valentina sentiu um aperto no peito. A forma delicada como pai e filha falavam sobre a perda revelava uma intimidade construída na dor compartilhada. Ela também tinha perdas em sua história, mas sempre as enterrara sob camadas de trabalho e sucesso. Sinto muito, disse sinceramente. Obrigada, respondeu Manuela, com a maturidade de quem já entendeu que algumas coisas simplesmente acontecem. Mas agora somos só nós dois, e está dando certo. Após o jantar, Rafael preparou um café forte
e Manuela desapareceu para fazer a lição de casa. Valentina e ele se sentaram na varanda da oficina, observando a Yuruoka se preparar para a noite. As luzes das casas se acendiam uma a uma, criando pontos dourados na paisagem escura. "É muito tranquilo aqui", comentou Valentina. "Às vezes tranquilo demais para uma criança de 10 anos", admitiu Rafael. "Manuela é muito inteligente. Merecia oportunidades melhores." "Como assim?" "Escola particular, curso de inglês, informática, coisas que aqui não tem. Às vezes penso em nos mudarmos para uma cidade maior." Valentina percebeu o conflito em sua voz, o amor pelo lugar onde escolheu reconstruir a vida contra o desejo de dar mais oportunidades à filha. "É porque não se mudam. Aqui tenho minha clientela, minha casa quitada, nossa vidinha organizada. Começar do zero numa cidade grande com uma criança para criar sozinho." Rafael balançou a cabeça. "É assustador." Era a primeira vez que ele admitia vulnerabilidade. E Valentina se surpreendeu com a facilidade que sentia para conversar com ele. Em São Paulo, suas conversas eram sempre sobre negócios, estratégias, números. Ali, na simplicidade daquela varanda, falavam sobre vida, sobre medos, sobre sonhos. "Manuela tem vocação para alguma coisa específica?" perguntou. "Ela desenha muito bem. E é ótima com números. Organiza toda a contabilidade da oficina melhor que eu." Rafael sorriu com orgulho. "Sonha em ser arquiteta." "Arquiteta? Que interessante. Fica desenhando casas imaginárias, prédios, praças. Diz que quando crescer vai projetar uma escola nova para a Yuruoka." Valentina imaginou a menina séria, debruçada sobre cadernos, desenhando futuros possíveis para sua cidade natal. Era tocante e, ao mesmo tempo, inspirador ver alguém tão jovem já pensando em retribuir a comunidade que a criava. O telefone da oficina tocou novamente. Rafael se levantou para atender e Valentina ouviu fragmentos da conversa. "Sim, Dona Maria. Amanhã cedo eu passo aí. Não se preocupe com o pagamento agora. Sei que as coisas estão difíceis." Mais um cliente com dificuldades financeiras. Valentina começou a perceber um padrão. Rafael não era apenas um mecânico. Era uma espécie de pilar da comunidade, alguém que todos sabiam que ajudaria independente da situação. "Problema sério?" perguntou quando ele voltou. Dona Maria perdeu o emprego na fábrica de doces. O carro dela é que usa para fazer faxina nas casas e parou de funcionar hoje. "E você vai consertar sem cobrar?" "Vou cobrar sim, quando ela conseguir outro trabalho." Rafael se sentou novamente, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo. "Aqui a gente se ajuda. Hoje eu ajudo Dona Maria, amanhã ela ou outra pessoa me ajuda." Era uma economia invisível, baseada em favores e solidariedade. Completamente diferente do mundo implacável onde Valentina tinha construído seu império, onde cada segundo custava dinheiro e cada gesto tinha um preço. Manuela reapareceu com um caderno na mão, tímida, mas determinada. "Dona Valentina, quer ver meus desenhos?" O caderno estava cheio de projetos arquitetônicos impressionantes para uma criança de 10 anos. Casas com jardins elaborados, uma escola com biblioteca gigante, até mesmo um hospital pequeno, mas funcional. Tudo desenhado com régua e cuidado, cada detalhe pensado. "Isso é incrível, Manuela. Você tem muito talento." A menina sorriu radiante. "Esse aqui é um centro comunitário que eu inventei. Teria oficinas para ensinar profissões, uma creche para as mães trabalharem e uma área para os idosos conversarem." Valentina examinou o desenho com atenção. A criança havia pensado em aspectos funcionais que muitos arquitetos experientes negligenciavam. Fluxo de pessoas, áreas de convivência, aproveitamento de luz natural. E essa construção aqui no centro? É uma praça coberta para as feiras e festivais, porque chuva não pode mais estragar a festa junina. Rafael observava a interação com um sorriso, orgulhoso da filha, mas também preocupado com as limitações que a realidade impunha aos sonhos dela. "Você já pensou em fazer curso técnico de desenho?" perguntou Valentina. "Não tem aqui perto", respondeu Manuela, com a resignação de quem já investigou as possibilidades. "Mas tem internet." "Tem sim, na escola e na casa da Dona Célia." Valentina teve uma ideia. "Existem cursos online muito bons.
Você poderia aprender técnicas profissionais sem sair daqui. Os olhos de Manuela se iluminaram, mas Rafael franziu a testa. Esses cursos devem ser caros, disse ele. Alguns são gratuitos, e outros... Valentina hesitou, não querendo soar condescendente. Eu poderia ajudar a pesquisar opções. Pai e filha trocaram olhares. Havia esperança no rosto de Manuela e cautela no de Rafael. Ele claramente não estava acostumado a aceitar ajuda de estranhos, especialmente de alguém obviamente rica como Valentina. É muita gentileza sua, disse ele finalmente, mas não queremos nos aproveitar. Não seria se aproveitar, seria... Valentina procurou as palavras certas. Seria um investimento em potencial. Manuela tem um talento real. A noite continuou com conversas sobre sonhos e limitações, sobre as diferenças entre cidade grande e interior, sobre como a vida às vezes nos leva para lugares que jamais imaginamos visitar. Quando Valentina finalmente se despediu para ir à pousada, levava com ela uma sensação estranha de conexão que fazia tempo não experimentava. Caminhando pelas ruas silenciosas de Ayuruoca, iluminadas apenas por alguns postes antigos, ela refletiu sobre o contraste entre aquele mundo e o seu. Ali, as pessoas se conheciam pelo nome, se ajudavam sem contratos, construíam relacionamentos baseados em confiança mútua. Em São Paulo, ela comandava um império, mas quando tentou se lembrar da última vez que teve uma conversa genuína sobre vida e sonhos, não conseguiu encontrar uma memória recente. Seus jantares eram reuniões disfarçadas. Suas amizades eram redes de contatos profissionais. Pela primeira vez em anos, Valentina se perguntou se o sucesso que tanto perseguira não tinha custado coisas que nem sabia que tinha perdido. A pousada de Dona Rosa era exatamente como Rafael havia descrito, simples, mas acolhedora. O quarto tinha uma cama de ferro com colcha de crochê, uma cômoda antiga e uma janela que dava para a praça principal de Ayuruoca. Valentina deitou nas cobertas cheirando a amaciante caseiro e descobriu que dormiu melhor do que havia dormido em meses. Acordou com o som dos sinos da igreja matriz, anunciando às 6 da manhã. Em São Paulo, estaria se preparando para mais um dia de reuniões e planilhas, mas ali, observando o movimento pacato da praça através das cortinas de renda, sentia uma tranquilidade que há muito tempo havia se esquecido de existir. No café da manhã, Dona Rosa serviu pão de açúcar ainda morno, queijo fresco da região e café coado na hora. A dona da pousada era uma senhora de 60 anos, com olhos curiosos e disposição para a conversa. Então a senhora é essa empresária importante que Rafael trouxe ontem, disse Dona Rosa, servindo uma segunda xícara de café. Todo mundo já está comentando. Valentina sorriu. Em cidades pequenas, novidades corriam mais rápido que internet. Nada importante demais. Só estou esperando meu carro ficar pronto. Rafael é bom no que faz. Seu carro vai ficar zero, só que... Dona Rosa hesitou, como quem não quer falar demais. Ele às vezes demora porque fica ajudando todo mundo antes. Como assim? Dona Maria ficou sem carro ontem. Hoje de manhã cedo ele já estava lá consertando para ela poder trabalhar. Seu Joaquim está com problema na caminhonete há uma semana, e Rafael vai lá todo dia depois do expediente para tentar resolver. Valentina percebeu que a generosidade de Rafael não era esporádica. Era uma característica constante, uma forma de viver que colocava a comunidade antes dos próprios interesses. E isso não atrapalha os negócios dele? Olha, os negócios de Rafael nunca foram sobre dinheiro, disse Dona Rosa com um sorriso. São sobre cuidar das pessoas. Após o café, Valentina decidiu caminhar até a oficina. As ruas de Ayuruoca pareciam diferentes à luz do dia. Casas coloridas com varandas onde idosos conversavam, crianças indo para a escola com uniformes impecáveis, comerciantes abrindo suas pequenas lojas com cumprimentos calorosos uns aos outros. Era um tipo de convivência que ela só conhecia de filmes. Em São Paulo, morava num condomínio fechado onde mal conhecia os vizinhos de apartamento. Encontrou Rafael e Manuela na oficina, trabalhando juntos. Ela organizava parafusos por tamanho enquanto ele desmontava o motor de uma caminhonete velha. Bom dia, cumprimentou Valentina. Como estão as peças do meu carro? Já liguei para Três Corações, respondeu Rafael limpando as mãos. Chegam hoje à tarde.
Mas antes preciso terminar isso aqui para o seu Joaquim. Manuela olhou para cima dos parafusos e sorriu. Pai, conta para Dona Valentina sobre as peças. Rafael ficou ligeiramente embaraçado. Não é nada demais. É sim, insistiu Manuela. Ele está usando peças usadas do ferro velho porque as novas estão muito caras para seu Joaquim pagar. Valentina entendeu a situação imediatamente. Rafael estava gastando tempo extra recondicionando peças usadas para reduzir o custo do conserto, mesmo sabendo que isso atrasaria o trabalho em outros carros. E quanto ficaria com peças novas? Perguntou. R$ 400, respondeu Rafael. Mas seu Joaquim só consegue pagar 200 e ainda parcelado. E com peças recondicionadas, uns 150. O problema é que elas duram menos, então daqui 6 meses ele vai estar aqui de novo. Era uma matemática cruel. O homem mais pobre pagava menos no momento, mas acabava gastando mais a longo prazo, sem falar no transtorno de ficar sem a caminhonete novamente durante a época de safra. Valentina teve um impulso súbito. E se eu pagasse a diferença? Rafael parou completamente o que estava fazendo. Como? Eu pago R$ 200, seu Joaquim paga R$ 200, e ele fica com as peças novas. Não, senhora. Não posso aceitar isso. Por que não? Rafael procurou as palavras, claramente desconfortável. Porque não é justo. A senhora nem conhece seu Joaquim. Mas você conhece. E você acha que ele merece as peças novas? Claro que merece. Mas... Então está decidido. Valentina tirou 4 notas de R$ 50 da carteira e colocou na bancada da oficina. Compre as peças novas. Manuela bateu palmas entusiasmada com a solução, mas Rafael ficou olhando para o dinheiro como se fossem cobras venenosas. Dona Valentina, eu agradeço muito, mas não posso aceitar caridade. Não é caridade, é investimento na comunidade. Valentina surpreendeu a si mesma com a convicção em sua voz. Em São Paulo, eu invisto em ações de empresas que nem conheço. Por que não posso investir numa caminhonete que vai ajudar uma família que vocês conhecem? Rafael continuou hesitando, e Valentina percebeu que havia ferido seu orgulho sem querer. Em sua ansiedade para ajudar, não considerou como aquele gesto poderia ser interpretado. Olha, disse ela mudando de estratégia. E se fosse um empréstimo? Você me devolve quando puder, sem pressa, sem juros. Empréstimo eu posso aceitar, disse Rafael finalmente pegando o dinheiro. Mas vou anotar certinho e pagar de volta. Manuela observava a troca com interesse, como se estivesse aprendendo algo importante sobre negociação e dignidade. Pai, agora você pode consertar o carro do seu Joaquim hoje e o da Dona Valentina amanhã. É mesmo, concordou Rafael com um sorriso que revelava alívio. Fica tudo organizado. Valentina passou o resto da manhã observando Rafael trabalhar. Havia algo hipnótico em seus movimentos precisos, na forma como diagnosticava problemas, através de sons e sinais que para ela eram incompreensíveis. Era inteligência aplicada de forma prática, conhecimento construído através de experiência real. Por volta do meio-dia, seu Joaquim apareceu na oficina. Era um homem de uns 50 anos, pele queimada pelo sol, mãos calejadas de quem trabalhava na terra. Cumprimentou Valentina com timidez, claramente intimidado por sua presença. Rafael me disse que a senhora ajudou com as peças da caminhonete, disse ele tirando o chapéu. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu Valentina. Rafael vai me devolver quando puder. É uma boa pessoa, disse seu Joaquim para Rafael. Não é toda hora que aparece gente disposta a ajudar quem nem conhece. Após seu Joaquim sair com a caminhonete funcionando perfeitamente, Rafael convidou Valentina para almoçar em casa. A casa dele ficava atrás da oficina, uma construção simples, mas bem cuidada, com um quintal onde cresciam temperos, verduras e algumas árvores frutíferas. Manuela que cuidou da horta, explicou Rafael, notando o interesse de Valentina pelas plantas. Tem jeito para fazer crescer qualquer coisa. O almoço foi arroz, feijão, carne ensopada e salada colhida na hora. Sabores simples, mas preparados com cuidado. Durante a refeição, Manuela contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos que tinha para as férias. Nas férias vou ajudar mais na oficina, disse ela, e quero terminar o projeto da nova praça. Nova praça? Perguntou Valentina.
É um desenho que estou fazendo. A praça principal da cidade, mais modernizada, com playground para as crianças, bancos novos, uma fonte no meio. Rafael sorriu com orgulho, misturado com melancolia. Ela fica inventando melhorias para a Yuruoka. E por que não apresentar para a prefeitura? Pai e filha trocaram olhares cúmplices. A prefeitura tem outras prioridades, disse Rafael diplomaticamente. Como assim? A verba vai toda para outras coisas, explicou Manuela com a franqueza das crianças. O prefeito prefere fazer obras que aparecem mais. Valentina começou a entender a política local. Recursos limitados, prioridades questionáveis. Uma menina de 10 anos com ideias melhores que os administradores eleitos. Posso ver esse projeto da praça? Manuela correu para buscar o caderno e voltou com desenhos ainda mais elaborados que os do dia anterior. A praça redesenhada era funcional e bonita, pensada para diferentes faixas etárias e atividades. Quanto custaria uma reforma dessas? Perguntou Valentina, estudando os desenhos. Uns 15 mil reais, talvez 20, disse Rafael. Por isso que nunca vai sair do papel. 15 mil reais. Para Valentina, era o valor de um jantar em restaurante caro. Para a Yuruoka, era um projeto impossível. E se houvesse um patrocinador? Como assim? Perguntou Rafael. Uma empresa ou pessoa física que bancasse a reforma. Não existe ninguém assim aqui na região, disse Rafael. E por que alguém de fora investiria numa praça de Ayuruoka? Era uma pergunta pertinente. Por que alguém investiria mesmo? Valentina olhou para os desenhos de Manuela, para o entusiasmo genuíno da menina, para o cuidado que Rafael tinha com cada pessoa da comunidade. Às vezes as pessoas investem em coisas que fazem sentido, não apenas que dão lucro, disse ela. Durante a tarde, as peças do carro de Valentina chegaram de 3 Corações. Rafael as examinou cuidadosamente e começou a instalação, explicando cada passo para Manuela, que absorvia tudo como uma esponja. Amanhã de manhã está pronto, garantiu ele. O motor vai ficar melhor que antes. Valentina assentiu, mas sentiu uma pontada estranha no peito. No dia seguinte, voltaria para São Paulo, para seus compromissos, para seu mundo de competição e planilhas. Aqueles 2 dias em Ayuruoka tinham sido um parêntese inesperado, uma pausa que não sabia que precisava. Dona Valentina, chamou Manuela, aparecendo com outro caderno. Posso mostrar mais uma coisa? Este caderno estava cheio de desenhos diferentes. Não eram projetos arquitetônicos, mas ilustrações do dia a dia de Ayuruoka. A feira da praça, as crianças brincando na rua, seu Joaquim dirigindo a caminhonete, Rafael trabalhando na oficina. Você também desenha pessoas? Gosto de desenhar nossa vida aqui, para não esquecer quando for estudar fora. Você quer estudar fora. Para ser arquiteta, vou ter que ir para uma cidade grande. Mas sempre vou voltar para Ayuruoka. Havia uma determinação tocante na voz da menina. Ela queria crescer, aprender, se desenvolver, mas sem abandonar suas raízes. E seu pai, ele fica sozinho? Manuela olhou para Rafael, que fingiu não estar prestando atenção na conversa. Ele diz que vai ficar bem, mas sei que vai sentir saudade. Abaixou a voz como quem conta um segredo. Às vezes escuto ele conversando com a foto da mamãe sobre isso. Valentina sentiu o coração apertar. Rafael criava a filha sozinho, incentivando os sonhos dela mesmo sabendo que isso significaria ficar sozinho numa cidade pequena, cercado apenas de memórias. Ele conversa com a foto da sua mãe? Toda noite. Conta como foi o dia, o que eu aprendi na escola, os problemas da oficina. Acho que ela ainda cuida da gente de onde ela está. Era uma visão pura de amor e perda que Valentina nunca havia experimentado. Em sua família, as emoções eram controladas, os sentimentos eram sinais de fraqueza, as perdas eram superadas através de trabalho e distração. Quando a noite chegou, Valentina se despediu novamente para voltar à pousada. Mas dessa vez, a despedida parecia mais definitiva. No dia seguinte, sua vida real a reclamaria de volta. Caminhando pelas ruas escuras de Ayuruoka, ela tentou imaginar como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes. E se tivesse priorizado relacionamentos em vez de negócios? E se tivesse construído uma comunidade em vez de um império? Pela primeira vez em anos,
Valentina se perguntou se estava vivendo a vida que realmente queria, ou apenas a vida que havia construído por hábito. Na manhã seguinte, Valentina acordou com uma sensação estranha de melancolia. Era o dia de partir, de voltar para São Paulo, para sua vida organizada e previsível. Mas algo dentro dela resistia à ideia de deixar a Yuruoka para trás. Durante o café da manhã na pousada, Dona Rosa percebeu seu humor pensativo. "Vai deixar saudade daqui?" perguntou a senhora, servindo o café. "Mais do que imaginei", admitiu Valentina. "A Yuruoka tem esse efeito nas pessoas. A gente aqui brinca que a cidade põe raiz em quem para por aqui." Valentina sorriu, mas internamente a observação a incomodava. Não podia se dar ao luxo de criar raízes. Tinha responsabilidades, compromissos, um império empresarial que dependia de sua presença constante. Chegou à oficina encontrando Rafael fazendo os últimos ajustes em seu carro. O motor ronronava perfeitamente, como se fosse novo. "Pronto", disse ele, limpando as mãos. "Agora vai durar mais uns 5 anos sem problema." Manuela estava sentada numa cadeira próxima, com uma expressão triste que tentava disfarçar. "Obrigada", disse Valentina a Rafael, tirando o dinheiro da carteira. "Quanto fico devendo?" R$ 300 pelas peças e mão de obra. Era ridiculamente barato para o trabalho realizado. Em São Paulo, uma oficina cobraria pelo menos R$ 1.000 pelo mesmo serviço. "Tem certeza? Parece pouco." "É o preço justo", disse Rafael com firmeza. "Não costumo cobrar mais só porque posso." Valentina pagou e guardou a carteira, mas continuou parada ao lado do carro, como se algo a impedisse de partir. "Dona Valentina", chamou Manuela timidamente. "A senhora vai voltar algum dia?" A pergunta atingiu Valentina como um soco no estômago. A esperança na voz da menina era genuína e ela não sabia como responder. "Não sei", disse honestamente. "Minha vida é muito corrida em São Paulo. Mas se quiser voltar, sempre terá um lugar na mesa lá de casa", disse Rafael. "E Manuela adoraria mostrar os novos desenhos." "É verdade", exclamou Manuela. "Já estou planejando uma biblioteca nova para a cidade." Valentina sorriu, tocada pela generosidade deles. Em 43 anos de vida, poucos a tinham convidado para voltar sem esperar algo em troca. "Obrigada, de verdade." Ela entrou no carro, ligou o motor e acenou pela janela. Rafael e Manuela ficaram na porta da oficina, acenando de volta até ela sumir na curva da rua. A viagem de volta para São Paulo deveria ter levado 6 horas, mas Valentina dirigiu devagar, como se quisesse prolongar a ligação com aquele mundo simples que estava deixando para trás. Parou num posto de gasolina no meio do caminho e se surpreendeu, tirando o celular para ligar para a oficina. "Rafael Mecânica, boa tarde", atendeu a voz familiar. "Rafael, é Valentina. Só queria confirmar que o carro está funcionando perfeitamente." "Que bom! Algum problema?" "Não, nenhum. Só..." Queria agradecer novamente por tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. "Nós que agradecemos, Valentina. Fez bem para Manuela conhecer uma mulher de sucesso como você. Ela que me ensinou coisas importantes." "Como assim?" Valentina hesitou, tentando formular pensamentos que ainda estavam se organizando em sua mente. Sobre o que realmente importa na vida. Quando desligou, sentiu um vazio estranho no peito, como se tivesse deixado uma parte de si em Ayuruoca. Chegou a São Paulo às 9 da noite, cansada e confusa. Seu apartamento no Itaim Bibi parecia imenso e frio depois da simplicidade acolhedora da pousada. As janelas do 20º andar ofereciam uma vista espetacular da cidade iluminada, mas Valentina se pegou pensando nas estrelas que via da varanda da oficina. Na manhã seguinte, voltou à rotina com determinação forçada. Bianca a bombardeou com e-mails acumulados, compromissos reagendados e reclamações de clientes importantes. "Os japoneses reagendaram para sexta-feira", informou Bianca. "Mas estão questionando nossa confiabilidade." "Resolva isso", disse Valentina, tentando recuperar sua autoridade natural. "Ofereça condições melhores se necessário." "E o Peterson da importadora está furioso. Perdemos o prazo da mercadoria de Xangai." Valentina assentiu, mas sua mente estava dividida.
Parte dela processava os problemas empresariais com eficiência automática, mas outra parte continuava em Ayuruoca, lembrando do café coado na hora e dos desenhos de Manuela. Durante a reunião da tarde com sua equipe de diretores, ela se pegou pensando na forma como Rafael tratava seus clientes. Sem pressa, com atenção pessoal, construindo relacionamentos baseados em confiança mútua. Completamente diferente do ambiente corporativo, onde cada minuto era cronometrado e cada gesto calculado. Valentina, chamou Ricardo, o diretor financeiro. Você concorda com a proposta? Ela piscou, percebendo que tinha se desconcentrado completamente. Desculpem, podem repetir? A equipe trocou olhares preocupados. Valentina jamais se desconcentrava em reuniões. Naquela noite, sozinha no apartamento com uma salada delivery e um vinho caro, ela ligou novamente para a Ayuruoca. Oi, Manuela, disse quando a menina atendeu. Dona Valentina, que surpresa! Como foi a escola hoje? Legal. A professora pediu para desenhar nossa profissão dos sonhos e eu fiz uma arquiteta projetando uma escola. E seu pai? Está consertando o carro do dentista. Um problema complicado no freio. Conversaram por 20 minutos sobre o dia de Manuela, sobre os desenhos novos, sobre pequenos acontecimentos de Ayuruoca que pareciam mais interessantes que todas as negociações internacionais de Valentina. Pai quer falar com você, disse Manuela eventualmente. Valentina, veio a voz de Rafael. Tudo bem? Sim. Só queria saber como vocês estão. Nós estamos bem, mas você parece... Não sei, diferente. Era impressionante como ele conseguia perceber seu estado emocional através da voz, mesmo à distância. Estou só me reacostumando com São Paulo. E como está sendo? Difícil, admitiu ela, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Quer falar sobre isso? Valentina olhou pela janela do apartamento, para a selva de concreto que se estendia até o horizonte. Como explicar que 2 dias numa cidade pequena tinham abalado certezas construídas ao longo de décadas? Não sei se saberia explicar. Às vezes não precisa explicar, só sentir. Era exatamente o tipo de sabedoria simples que ela estava descobrindo em Rafael. Sem complicações psicológicas, sem análises excessivas. Apenas aceitação dos sentimentos como parte natural da experiência humana. Nos dias seguintes, Valentina mergulhou no trabalho tentando recuperar o foco, fechou o negócio com os japoneses, resolveu o problema da importadora, expandiu operações para 2 novos países. Era eficiente como sempre, mas algo fundamental havia mudado. Suas decisões agora incluíam perguntas que nunca se fizera antes. Como aquele negócio afetava as pessoas envolvidas? Quais eram as consequências humanas além dos números? Estava construindo algo que realmente importava? Uma semana depois, durante uma reunião com fornecedores chineses, o executivo mencionou casualmente: vocês brasileiros são muito emocionais nos negócios. Na China separamos sentimentos de lucro. A observação irritou Valentina profundamente, embora não conseguisse explicar por quê. Talvez porque estava começando a questionar se a separação entre sentimentos e negócios não era exatamente o problema. Naquela noite, ligou novamente para a Ayuruoca. Rafael, posso fazer uma pergunta estranha? Claro. Você já se arrependeu de voltar para uma cidade pequena? De não tentar construir algo maior? Rafael ficou em silêncio por um momento. Já pensei nisso, mas depois olho para Manuela brincando no quintal, para os vizinhos que confiam em mim, para a vida que conseguimos construir aqui. Fez uma pausa. E percebo que maior nem sempre é melhor. Mas e as oportunidades perdidas? Os sonhos que você teve que abandonar? Que sonhos? A pergunta simples desarmou Valentina completamente. Rafael parecia genuinamente curioso, como se não conseguisse imaginar sonhos melhores que a vida que tinha. Não sei. Dinheiro, reconhecimento, poder. Para quê? Para ser bem-sucedido. E o que é ser bem-sucedido? Valentina ficou sem resposta. Durante 43 anos, tinha perseguido uma definição de sucesso que nunca questionara. Dinheiro, status, controle, crescimento constante. Mas ali, falando com um mecânico que dormia tranquilo todas as noites e acordava sabendo exatamente qual era seu propósito, ela se perguntou se não havia confundido meio com fim. Não sei mais, admitiu. Então talvez seja hora de descobrir, disse Rafael suavemente.
2 semanas depois, Valentina acordou numa manhã de sábado com uma decisão que a surpreendeu. Ligou para Bianca e disse que viajaria no final de semana. Não disse para onde. Na estrada para Ayuruoca, dirigindo pelo mesmo caminho que percorrera forçada pela pane, ela se sentia estranhamente nervosa. E se Rafael e Manuela achassem esquisito ela aparecer sem avisar? E se a magia daqueles primeiros dias tivesse sido apenas circunstância? Quando chegou à oficina, Rafael estava trabalhando sob o capô de um carro antigo. Ele ergueu a cabeça, viu Valentina e sorriu da forma mais natural do mundo, como se a tivesse esperado o tempo todo. "Oi", disse ela timidamente. "Eu estava passando pela região." "Claro", disse ele, com um sorriso que indicava que sabia perfeitamente que ela havia feito um desvio de 300 quilômetros. Manuela vai ficar louca de alegria, e foi exatamente o que aconteceu. A menina apareceu correndo da escola com o uniforme ainda no corpo e se jogou nos braços de Valentina como se ela fosse uma tia querida que não via há anos. "Dona Valentina, eu sabia que você ia voltar, sabia." Naquela noite, jantando novamente na oficina improvisada em mesa, Valentina se sentiu mais em casa do que se sentia em seu apartamento de luxo. E soube que, independente das consequências, precisava descobrir o que aquilo significava para sua vida. A segunda visita a Ayuruoca estabeleceu um padrão que Valentina não tinha planejado, mas também não conseguia evitar. A cada 2 ou 3 semanas, ela inventava desculpas para viajar até a pequena cidade, sempre carregando presentes discretos para Manuela, livros de arquitetura, material de desenho profissional, revistas especializadas. "Está estragando a menina", brincou Rafael numa tarde em que Valentina chegou com uma mesa de desenho portátil. "Só estou investindo no futuro de uma arquiteta promissora", respondeu ela, montando a mesa no quarto de Manuela. A menina estava radiante com o presente, mas Valentina percebia que Rafael ficava ligeiramente desconfortável com tanta generosidade. "Dona Valentina", disse Manuela naquela noite depois do jantar, "posso perguntar uma coisa?" "Claro. Por que a senhora não tem filhos?" A pergunta pegou Valentina desprevenida. Rafael, que lavava a louça, parou o que estava fazendo. "Eu nunca achei o momento certo", respondeu ela honestamente. "Mas a senhora gosta de crianças. Eu vejo como me trata." Valentina sentiu um aperto no peito. A verdade era que nunca havia considerado seriamente ter filhos. Sua vida fora construída em torno da carreira, e maternidade sempre pareceu incompatível com seus objetivos empresariais. "Às vezes, a vida nos leva por caminhos diferentes dos que planejamos", disse ela. "Meu pai também não planejou criar uma filha sozinho", observou Manuela com sua franqueza habitual. "Mas deu certo." Rafael sorriu tristemente. "Deu certo porque tivemos muita ajuda. Dona Rosa, seu Joaquim, a professora Regina. Aqui todo mundo cuida de todo mundo." Era verdade. Durante suas visitas, Valentina observara como a comunidade funcionava como uma família estendida. Manuela almoçava na casa de Dona Rosa quando Rafael precisava viajar para buscar peças. O dentista cuidava dos dentes dela de graça. A professora Regina dava aulas particulares nos fins de semana sem cobrar nada. "E quando Manuela for estudar fora?", perguntou Valentina. "Como vai ser?" Pai e filha trocaram um olhar que ela já aprendera a reconhecer. Era uma conversa que eles tinham frequentemente, mas ainda sem respostas definitivas. "Vou sentir saudade", disse Rafael, "mas não posso ser egoísta. Ela merece oportunidades melhores." "Eu volto todo fim de semana", declarou Manuela. "E nas férias? E assim que me formar, volto para morar aqui e fazer todas as obras que projetei." Valentina admirava a determinação da menina, mas se perguntava se aos 18 anos ela ainda teria a mesma disposição para voltar a uma cidade pequena depois de experimentar o mundo lá fora. Em suas idas e vindas constantes, Valentina começou a perceber detalhes de Ayuruoca que não notara inicialmente. A escola precisava de reformas urgentes. A estrada principal virava um lamaçal a cada chuva forte. Muitos jovens saíam para estudar ou trabalhar e nunca voltavam, deixando a população cada vez mais envelhecida.
Por que a prefeitura não resolve essas coisas? Perguntou ela a Rafael numa de suas conversas noturnas na varanda. Falta verba e interesse também. O prefeito só se preocupa com obras que aparecem na televisão. E se houvesse investimento privado? Como assim? Valentina estava elaborando uma ideia que vinha crescendo em sua mente há semanas. E se uma empresa decidisse investir na infraestrutura da cidade? Asfalto, reforma da escola, modernização da praça. Rafael a estudou com atenção. Você está pensando em alguma empresa específica? Estou pensando em várias possibilidades. Na verdade, estava pensando em usar parte de sua fortuna pessoal para financiar melhorias em Ayuruoca, mas não sabia como sugerir isso sem soar condescendente. Seria incrível, disse Rafael. Mas empresas grandes só investem onde há retorno garantido. O que a Ayuruoca ofereceria em troca? Era uma pergunta pertinente. Do ponto de vista empresarial, investir numa cidade pequena sem perspectivas de lucro seria considerado irresponsabilidade financeira. Talvez nem todo investimento precise ter retorno financeiro, disse ela cuidadosamente. Responsabilidade social? Algo assim. Rafael assentiu, mas ela percebeu que ele não estava convencido. Em seu mundo prático, gestos puramente altruístas eram raros e geralmente tinham segundas intenções. Na volta para São Paulo, Valentina dirigiu em silêncio, elaborando mentalmente um plano. Tinha recursos mais que suficientes para transformar Ayuruoca numa cidade modelo. Poderia criar uma fundação, investir em educação, infraestrutura, geração de empregos. Mas quanto mais pensava na ideia, mais percebia as complicações. Como fazer isso sem parecer a ricaça que chegava para salvar os pobrezinhos? Como garantir que os investimentos fossem realmente bem utilizados? Como evitar criar dependência em vez de autonomia? De volta ao escritório, mergulhou em pesquisas sobre investimento social privado. Descobriu casos de sucesso e fracassos retumbantes. A diferença estava sempre no envolvimento da comunidade local e na sustentabilidade a longo prazo. Bianca, chamou sua assistente. Quero que você pesquise ONGs que trabalham com desenvolvimento de cidades pequenas. Para algum projeto específico? Ainda estou estudando. Bianca a observou com curiosidade. Nos últimos meses, Valentina estava diferente, menos urgente, mais reflexiva. E essas viagens misteriosas para o interior tinham se tornado muito frequentes. Posso falar uma coisa? Disse Bianca hesitantemente. Claro. Você está bem? Parece... não sei, mais leve ultimamente. Valentina sorriu. Era verdade. Apesar de todas as incertezas que estava enfrentando, sentia-se mais leve. Como se tivesse posto no chão um peso que carregara por tanto tempo que nem lembrava mais como era viver sem ele. Estou descobrindo coisas sobre mim mesma, disse ela. Boas descobertas? Complicadas, mas necessárias. 2 semanas depois, Valentina voltou a Ayuruoca com uma pasta cheia de projetos sociais e uma proposta cuidadosamente elaborada. Encontrou Rafael trabalhando num motor particularmente teimoso, suado e concentrado. Preciso conversar com você sobre uma coisa, disse ela. Algo sério? Talvez. Eles se sentaram na varanda da oficina, com café coado na hora. Valentina abriu a pasta e espalhou documentos na mesa improvisada. Estive pesquisando sobre desenvolvimento municipal sustentável, começou ela, e quero propor algo para Ayuruoca. Rafael examinou os papéis com atenção. Eram projetos detalhados. Reforma da escola, pavimentação da estrada principal, criação de um centro comunitário, programa de capacitação profissional para jovens. Isso é impressionante, disse ele, mas deve custar uma fortuna. Uns 500 mil reais para começar. Rafael quase engasgou com o café. 500 mil? É menos do que parece, dividido em etapas ao longo de 2 anos. E de onde viria esse dinheiro? Valentina respirou fundo. De mim. O silêncio que se seguiu foi longo e carregado. Rafael estudou seu rosto, tentando entender as motivações por trás da proposta. Por quê? Perguntou finalmente. Porque posso. E porque a Ayuruoca merece. Mas por que você se importa com a Ayuruoca? Era a pergunta que ela vinha tentando responder para si mesma há meses.
Por que uma empresária bem-sucedida de São Paulo se importaria com uma cidade pequena do interior que conhecera por acaso? Porque aqui aprendi coisas sobre mim mesma que não sabia que precisava aprender, disse ela honestamente. Como o quê? Como é estar numa comunidade onde as pessoas se importam umas com as outras? Como é construir relacionamentos baseados em confiança? Como é ter um propósito que vai além de ganhar dinheiro? Rafael assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. E você acha que dinheiro vai resolver os problemas de Ayuruoka? Não. Mas pode ajudar a criar condições para que vocês mesmos resolvam. Vocês? A comunidade. Eu não quero chegar aqui impondo soluções. Quero investir no que vocês acham que é prioritário. Rafael se levantou e caminhou até a porta da oficina, observando o movimento pacato da rua de terra. Crianças voltando da escola, Dona Rosa varrendo a calçada, seu Joaquim carregando verduras na caminhonete recém-consertada. Teria que ser discutido com todo mundo, disse ele eventualmente. Decisão dessas não se toma sozinho. Concordo completamente. E teria que ter transparência total, todo centavo documentado, toda decisão debatida em assembleia. Perfeito. Rafael voltou para a mesa e examinou novamente os projetos. A escola realmente precisa de reforma urgente, murmurou. E a estrada principal é um problema há anos. E o centro comunitário poderia ter espaço para os cursos profissionalizantes, acrescentou Valentina. Manuela poderia dar aulas de desenho técnico para outras crianças interessadas. Os olhos de Rafael se iluminaram. Ela adoraria isso. Então vamos propor para a comunidade? Rafael hesitou um momento mais, depois estendeu a mão. Vamos propor para a comunidade. Quando apertaram as mãos, Valentina sentiu que estava selando algo muito maior que um acordo de investimento. Estava escolhendo um caminho diferente para sua vida, um que incluía responsabilidade social, envolvimento comunitário e a possibilidade de construir algo que importasse além dos números de uma planilha. Manuela chegou da escola no meio da conversa e ficou extasiada ao ver os projetos espalhados na mesa. Uma reforma na escola, um centro comunitário, uma praça nova. Ela examinava cada documento com os olhos brilhando. Pai, posso ajudar a escolher as cores? Pode sim, disse Rafael sorrindo. E pode ajudar a convencer a Dona Mercedes e o seu Joaquim de que é uma boa ideia. Eles vão adorar, exclamou Manuela. Todo mundo vai adorar. A Ayuruoka vai ficar a cidade mais bonita da região. Observando o entusiasmo da menina e a esperança cautelosa nos olhos de Rafael, Valentina sentiu uma satisfação profunda que nenhum negócio milionário havia conseguido proporcionar. Pela primeira vez em anos, estava investindo em algo que realmente importava. A primeira assembleia comunitária para discutir os projetos de Valentina aconteceu numa quinta-feira à noite no salão da Igreja Matriz. Praticamente toda a Ayuruoka estava presente. Dona Rosa com seu melhor vestido, seu Joaquim de camisa passada, a professora Regina carregando uma pasta com anotações, o dentista, o dono do mercadinho, famílias inteiras com crianças curiosas. Valentina chegou uma hora antes da reunião, nervosa como não ficava desde suas primeiras apresentações empresariais. A diferença era que desta vez não estava tentando convencer ninguém a comprar algo dela, mas a aceitar sua ajuda. Está tudo bem? Perguntou Rafael, notando sua atenção. E se eles acharem que sou só mais uma ricaça querendo se sentir importante? Então eles estarão errados, disse ele simplesmente. E eventualmente vão perceber isso. Padre Miguel, um homem de 60 anos que conhecia cada família da cidade, abriu a assembleia com uma oração e passou a palavra para Rafael, que apresentou Valentina e explicou sua proposta. A dona Valentina teve uma ideia para melhorar nossa cidade, disse ele. Mas ela quer ouvir vocês primeiro, saber o que acham mais importante. Valentina se levantou, sentindo dezenas de pares de olhos examinando-a. Estava vestida de forma simples, mas ainda assim se destacava no ambiente rural. Boa noite, começou ela, com a voz ligeiramente trêmula. Quero deixar claro desde o início que não vim aqui para impor nada. Vim oferecer ajuda, mas apenas do jeito que vocês acharem melhor. Dona Mercedes, uma senhora de cabelos grisalhos, que Valentina já conhecia da padaria, levantou a mão. Por que a senhora quer ajudar a gente? O que ganha com isso? Era a pergunta que ela esperava,
e também a mais difícil de responder. Ganho a satisfação de fazer parte de uma comunidade que me ensinou o verdadeiro valor das coisas, disse ela honestamente. Mas a senhora nem mora aqui, observou o dentista. Não moro, mas aprendi a amar este lugar. E pessoas que amamos merecem o melhor que podemos oferecer. A professora Regina se levantou. Quais seriam exatamente os investimentos? Valentina abriu sua pasta e explicou cada projeto. Reforma completa da escola, incluindo laboratório de informática e biblioteca ampliada, pavimentação da estrada principal, construção do centro comunitário com salas para cursos profissionalizantes, reforma da praça central com playground novo e área de convivência para idosos. E o dinheiro viria de onde? Perguntou seu Joaquim. Da minha empresa, respondeu ela. Seria um investimento social sem expectativa de retorno financeiro. Quanto dinheiro estamos falando? Insistiu o dono do mercadinho. 500 mil reais distribuídos ao longo de 2 anos. Um murmúrio percorreu o salão. Para muitos ali presentes, era mais dinheiro do que veriam em várias vidas. Dona Rosa levantou a mão devagar. E depois, quando o dinheiro acabar, a senhora some e a gente fica dependente? Era uma preocupação legítima, e Valentina a respeitou. Minha intenção é criar infraestrutura que torne a Yuruoka mais autossuficiente, não mais dependente. A escola melhor vai atrair mais famílias. O centro comunitário vai gerar capacitação profissional. A estrada asfaltada vai facilitar o transporte de produtos agrícolas. E se a senhora mudar de ideia no meio do projeto? Perguntou o padre Miguel. Tudo seria documentado em contrato com garantias legais, explicou Valentina. E haveria uma comissão local para fiscalizar cada gasto. As perguntas continuaram por 1 hora. Algumas desconfiadas, outras entusiasmadas, todas legítimas. Valentina respondeu cada uma com paciência, percebendo que estava passando por um teste mais rigoroso que qualquer auditoria empresarial. Manuela, sentada na primeira fila ao lado do pai, observava tudo com atenção. Eventualmente levantou a mão. Posso falar? O padre sorriu. Claro, Manuela. A menina se levantou séria e determinada. Todo mundo está perguntando por que a dona Valentina quer ajudar a gente. Eu sei por quê. O salão ficou em silêncio absoluto. Porque ela tem um coração bom, disse Manuela simplesmente. E pessoas com coração bom ajudam outras pessoas quando podem. Não precisa ser mais complicado que isso. A sabedoria simples da criança ecoou pelo salão, tocando corações que a lógica adulta não conseguia alcançar. Dona Mercedes limpou uma lágrima discreta. A menina falou certo. Às vezes a gente complica demais as coisas simples. Depois de mais 1 hora de debate, Padre Miguel pediu uma votação. Quem é favorável a aceitar a proposta da dona Valentina, levante a mão. Valentina prendeu a respiração. 1 a 1, as mãos se ergueram. Primeiro Dona Rosa, depois seu Joaquim, a professora Regina e, gradualmente, quase toda a Assembleia. Proposta aprovada por unanimidade, anunciou o padre sorrindo. Que Deus abençoe este projeto. O salão explodiu em conversas animadas, abraços e congratulações. Valentina se viu cercada de pessoas que agradeciam, sugeriam ideias, ofereciam ajuda com trabalho voluntário. A senhora vai precisar de pedreiros, disse um senhor que ela não conhecia. Posso formar uma equipe de mutirão. E eu posso cuidar da parte elétrica da escola, ofereceu outro. Era exatamente o que Valentina esperava. A comunidade se apropriando do projeto, transformando o investimento externo em iniciativa coletiva. Mais tarde, na varanda da oficina, ela e Rafael saboreavam o sucesso da reunião. Foi melhor do que eu imaginava, disse ela. O pessoal daqui é desconfiado no começo, mas quando aceita alguém, aceita de verdade, explicou Rafael. Você passou no teste. Que teste? O teste de intenção. Eles queriam ter certeza de que você não estava brincando de filantropia. Valentina sorriu. E eu passei? Com louvor, principalmente depois do discurso da Manuela. Ela é especial. É sim, e está muito ligada em você. Havia algo no tom de Rafael que chamou a atenção de Valentina. Isso te preocupa? Ele hesitou antes de responder. Às vezes me pergunto se estou sendo justo com ela, deixando que se apegue tanto a alguém que tem uma vida completamente diferente da nossa.
Eu não pretendo desaparecer, disse Valentina suavemente. Mas sua vida é em São Paulo, seus negócios, suas responsabilidades. Uma hora vai ter que escolher entre lá e aqui. Era uma questão que Valentina vinha evitando enfrentar. Suas visitas constantes a Ayuruoca estavam afetando seus negócios. Bianca já havia comentado sobre reuniões adiadas e compromissos remarcados. E se eu escolhesse aqui? Disse ela, surpreendendo a si mesma. Rafael a olhou com espanto. Como assim? E se eu decidisse morar em Ayuruoca, gerir meus negócios daqui? Isso seria possível? Com internet boa e alguns ajustes, sim. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando a possibilidade. Você pensou bem nisso? Deixar São Paulo, sua vida lá, para morar numa cidade pequena? Penso nisso todos os dias, admitiu ela. E não consigo imaginar um futuro que não inclua vocês dois. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. Rafael a estudou com intensidade, como se tentasse ler suas intenções mais profundas. Valentina, desculpa, disse ela rapidamente. Não queria te colocar numa situação constrangedora. Não é constrangimento, é complicado. Por causa da sua esposa? Rafael assentiu devagar. Marina foi o amor da minha vida. Quando ela partiu, jurei para mim mesmo que nunca ninguém tomaria o lugar dela. E eu entendo isso. Não estou tentando tomar o lugar de ninguém. Só gostaria de ter um lugar na vida de vocês. Você já tem, disse ele suavemente. A questão é que tipo de lugar. Era a conversa mais íntima que haviam tido, cheia de subentendidos e emoções não verbalizadas. Valentina sentia o coração acelerado, como uma adolescente confessando seu primeiro amor. Manuela apareceu na varanda, interrompendo o momento. Vocês estão conversando sobre coisas sérias? Perguntou ela, percebendo a tensão no ar. Estávamos planejando os projetos da cidade, disse Rafael, claramente aliviado com a distração. Posso ajudar a escolher as cores da escola nova? Claro que pode, respondeu Valentina, grata pela mudança de assunto. Mas durante o resto da noite, enquanto faziam planos práticos para os investimentos, uma corrente subterrânea de tensão emocional persistia entre ela e Rafael. Ambos sabiam que uma linha havia sido cruzada na conversa e que não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte, enquanto se despedia para voltar a São Paulo, Valentina percebeu uma mudança sutil no comportamento de Rafael. Ele estava gentil como sempre, mas havia uma cautela nova em seus gestos, uma distância que não existia antes. Te ligo durante a semana sobre os contratos dos projetos, disse ela. Perfeito, respondeu ele, evitando seu olhar. Manuela, alheia às tensões dos adultos, abraçou Valentina com o entusiasmo habitual. Volta logo, dona Valentina. Vou desenhar a escola nova para você ver. Pode deixar. Volto logo. Mas enquanto dirigia de volta para São Paulo, Valentina se perguntou se sua confissão involuntária havia mudado tudo entre ela e Rafael. E se a mudança fosse para pior? Por outro lado, pela primeira vez, havia verbalizado algo que vinha sentindo há meses. Não conseguia imaginar um futuro que não incluísse aquelas duas pessoas que haviam entrado em sua vida por acaso, mas que agora pareciam fundamentais para sua felicidade. A questão era descobrir se Rafael sentia o mesmo, ou se ela acabara de complicar irreparavelmente o melhor relacionamento que já tivera na vida. Os projetos em Ayuruoca começaram 3 semanas depois da Assembleia. Valentina contratou uma empresa de São Paulo para coordenar as obras, mas insistiu que toda a mão de obra possível fosse local. O resultado foi um canteiro de obras que mais parecia uma festa comunitária. Homens trabalhando nas reformas enquanto as mulheres organizavam refeições coletivas, crianças brincando entre pilhas de material de construção, idosos dando palpites e contando histórias. Valentina passou a viajar para Ayuruoca quase toda semana, acompanhando o andamento dos trabalhos. Oficialmente, era para fiscalizar o investimento. Na prática, era porque não conseguia ficar longe. Mas desde a conversa na varanda da oficina, algo havia mudado entre ela e Rafael. Ele continuava atencioso e amigável, mas mantinha uma distância emocional que não existia antes. Valentina sentia como se estivessem dançando uma valsa complexa,
aproximando-se e se afastando num ritmo que nenhum dos dois controlava completamente. Pai está estranho com você, observou Manuela numa tarde em que estavam supervisionando a pintura da escola. Por que acha isso? Ele fica nervoso quando você chega e triste quando você vai embora. A percepção aguçada da menina surpreendeu Valentina. E você, o que acha disso? Acho que vocês dois estão sendo bobos, disse Manuela com a franqueza brutal das crianças. Mamãe sempre dizia que a vida é muito curta para deixar a felicidade passar por medo. Sua mãe dizia isso? Ela dizia muita coisa inteligente. Pai ainda conversa com ela toda noite, você sabia? Valentina assentiu. Manuela me contou. Ela também conversa com ele, disse Manuela naturalmente. Às vezes sinto ela aqui cuidando da gente. Era uma visão de mundo tão pura e reconfortante que Valentina invejou a fé simples da criança. Em sua educação urbana e materialista, nunca desenvolvera esse tipo de conexão espiritual. E o que você acha que sua mãe pensaria sobre mim? Manuela sorriu. Ela gostaria muito de você. E ficaria feliz em ver o pai sorrindo de novo. Ele sorri. Não do jeito que sorria quando ela estava aqui, mas com você. Às vezes vejo aquele sorriso voltando. A conversa foi interrompida pela chegada de Rafael, que trazia notícias sobre a pavimentação da estrada principal. A empresa termina o asfalto na sexta-feira, disse ele, dirigindo-se mais a Manuela que a Valentina. Vai ser uma festa quando os primeiros carros passarem na estrada nova. Podemos fazer um churrasco para comemorar? Sugeriu Manuela. Boa ideia, concordou Rafael. Pode organizar com Dona Rosa. Valentina observava a interação entre pai e filha, notando como Rafael parecia mais relaxado quando focava na menina. Era como se ela fosse um território neutro, onde eles ainda podiam se encontrar, sem as complicações emocionais que haviam surgido entre os adultos. Naquela noite, jantando na cozinha simples da casa de Rafael, Valentina tomou uma decisão. Preciso conversar com você sobre algo importante, disse ela depois que Manuela foi fazer a lição de casa. Rafael tensionou os ombros, como se preparasse para um impacto. Estou pensando em me mudar para cá, disse ela diretamente. Valentina, deixa eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Não tem nada a ver com você. Ou melhor, não tem só a ver com você. Tem a ver comigo também. Com o que descobri sobre o que realmente me faz feliz. Rafael a escutava em silêncio, mexendo distraído numa xícara de café vazia. Minha vida em São Paulo virou uma rotina vazia, continuou ela. Ganho dinheiro, acumulo conquistas, mas quando deito na cama à noite, sinto como se estivesse desperdiçando tempo que nunca vou recuperar. E você acha que mudar de cidade vai resolver isso? Não sei, mas sei que aqui me sinto útil. Sinto que estou construindo algo que importa, não só acumulando números numa conta bancária. Rafael finalmente a olhou nos olhos. E eu? Como fico nessa história? Você fica sendo meu amigo, se quiser, e sendo o pai da Manuela, que eu amo como se fosse minha filha. A última frase escorregou antes que ela pudesse se censurar. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Valentina, disse Rafael suavemente, você não pode chegar na vida de uma criança e virar família assim, do nada. Por que não? Se é isso que todos queremos, porque família não é só querer. É compromisso, responsabilidade, estar presente nos dias difíceis, não só nos momentos felizes. E você acha que eu fugiria nos dias difíceis? Rafael hesitou. Não sei. Você nunca passou por dias realmente difíceis com a gente. Era uma crítica justa, embora dolorosa. Valentina tinha aparecido na vida deles durante um período relativamente tranquilo. Não havia enfrentado crises, doenças, problemas financeiros graves ou qualquer das turbulências que testam relacionamentos de verdade. Então me dê a chance de provar, disse ela. Não é tão simples assim. Por que não? Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que estava sendo transformada pelos projetos de Valentina. Porque se eu deixar você entrar completamente na nossa vida e depois você resolver que não é isso que quer, quem sofre não sou só eu, é Manuela também. Valentina entendeu finalmente o cerne da resistência dele. Não era apenas sobre sua esposa falecida ou sobre orgulho ferido.
Era sobre proteger a filha de uma desilusão que poderia marcar sua infância para sempre. Rafael, olha para mim, disse ela, se levantando também. Você realmente acha que eu seria capaz de abandonar vocês? Ele a estudou longamente, como se tentasse ler sua alma. Não sei, disse finalmente. Seu mundo é muito diferente do nosso. Uma hora você pode sentir falta dele. Meu mundo era vazio, disse ela com convicção. Aqui encontrei propósito, encontrei família, Encontrou o quê? Encontrei amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Rafael fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Não fala isso, murmurou ele. Por quê? Porque é verdade? Por que complica tudo? Ou por que simplifica? Rafael abriu os olhos e a olhou com uma mistura de desejo e desespero. Valentina, eu não sei se consigo amar alguém de novo. Não sei se é justo com a Marina ou contigo ou com Manuela. Sua esposa gostaria que você fosse feliz? Claro que sim. Então por que tem tanta certeza de que ser feliz seria uma traição à memória dela? Era uma pergunta que Rafael claramente nunca havia considerado. Ele voltou a se sentar, passando as mãos pelos cabelos. 3 anos, disse ele. 3 anos desde que ela partiu, e eu ainda acordo às vezes, achando que ela está na cozinha fazendo café. E isso é normal. E bonito. Mostra o quanto vocês se amavam. Como você pode ser tão compreensiva com isso? Porque sei que se você fosse capaz de esquecer completamente alguém que amou tanto, também seria capaz de me esquecer um dia. Rafael a olhou com surpresa. Nunca pensei dessa forma. Rafael, eu não quero tomar o lugar da Marina. Quero construir um lugar novo, diferente, que coexista com as lembranças que vocês têm dela. Era a conversa mais honesta e vulnerável que já haviam tido. Valentina sentia que estava caminhando numa corda bamba emocional, sabendo que uma palavra errada poderia destruir tudo. E se eu não conseguir? Perguntou ele. E se eu tentar e não conseguir te amar do jeito que você merece? Então tentaremos juntos, sem pressa, sem pressão, só tentando. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Manuela gosta muito de você, disse finalmente. E eu amo muito ela. Ela merece ter uma figura materna estável. E eu pretendo ser exatamente isso. Mesmo que eu nunca consiga ser o homem que você quer que eu seja. Valentina se aproximou dele e tocou suavemente seu rosto. Rafael, você já é tudo o que eu poderia querer. Generoso, íntegro, trabalhador, um pai maravilhoso. Não precisa mudar nada. Só me deixa fazer parte disso. Ele fechou os olhos e se inclinou sobre o toque dela como se estivesse com sede e ela fosse água fresca. Tenho medo, confessou ele. Eu também. Mas às vezes, as melhores coisas da vida nos assustam um pouco. Naquele momento, Manuela apareceu na cozinha com seu caderno de desenhos. Terminei a lição, anunciou. Posso mostrar meu projeto novo? Os 2 adultos se afastaram rapidamente, como adolescentes flagrados pelos pais. Manuela percebeu a tensão no ar, mas fingiu não notar. É uma casa, disse ela, abrindo o caderno. Uma casa grande, com 3 quartos. O desenho era detalhado e carinhoso. Uma casa no estilo colonial mineiro, com varanda ampla, jardim florido e até mesmo uma oficina anexa. Que linda, disse Valentina. Para quem é? Manuela sorriu com inocência estudada. Para nossa família. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da cozinha. Rafael e Valentina olharam para o desenho, depois um para o outro, depois novamente para a criança que os observava com expectativa. Manuela, começou Rafael. Pai, posso falar uma coisa? Interrompeu a menina. Sei que vocês acham que sou pequena demais para entender, mas não sou. Vejo como vocês se olham. Vejo como a dona Valentina cuida da gente e como o senhor sorri quando ela chega. Rafael tentou protestar, mas Manuela continuou. Mamãe sempre dizia que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. E se vocês se escolheram, então já somos família. A sabedoria simples da criança de 10 anos deixou os 2 adultos sem palavras. Ali estava a resposta para todas as complicações emocionais que eles haviam criado. Às vezes, as coisas eram exatamente tão simples quanto pareciam. Valentina olhou para Rafael,
que a olhou de volta. E pela primeira vez desde que havia confessado seus sentimentos, ela viu a resistência dele começar a se dissolver. Nossa família, repetiu ele suavemente, testando as palavras. Nossa família, confirmou Valentina, sentindo lágrimas de alívio brincarem em seus olhos. Manuela bateu palmas, radiante. Então posso começar a planejar a construção da casa nova? Pode, disse Rafael sorrindo pela primeira vez em semanas. Pode sim. 6 meses depois da conversa na cozinha que mudou tudo, Valentina estava oficialmente morando em Ayuruoca. Havia comprado um terreno ao lado da casa de Rafael e construído uma residência que era ao mesmo tempo moderna e respeitosa da arquitetura local. Manuela havia participado de cada decisão do projeto, desde a escolha das cores até o posicionamento das janelas para aproveitar melhor a luz natural. A mudança não havia sido simples. Transferir a gestão de suas empresas para São Paulo, reorganizar toda a estrutura administrativa, convencer clientes internacionais de que poderia trabalhar eficientemente do interior de Minas Gerais, tudo isso exigiu meses de planejamento cuidadoso. Bianca, sua assistente, aceitou o desafio de coordenar as operações remotamente, visitando a Ayuruoca uma vez por mês para reuniões presenciais. Nunca imaginei que trabalharia num lugar onde as reuniões são interrompidas porque alguém trouxe brigadeiro caseiro, brincou Bianca numa de suas visitas, observando Dona Rosa servir café e doces durante uma videoconferência com investidores alemães. E funcionou? Perguntou Valentina, se referindo ao contrato que acabavam de fechar. Melhor que qualquer apresentação em sala de reunião. Os alemães ficaram encantados com a autenticidade. Era verdade. Paradoxalmente, trabalhar de Ayuruoca havia humanizado os negócios de Valentina de uma forma que atraía clientes. Suas videoconferências agora incluíam paisagens montanhosas como fundo, e ela havia desenvolvido uma reputação de executiva que combinava eficiência corporativa com valores humanos genuínos. Mas o maior sucesso estava na própria Ayuruoca. A escola reformada atraiu famílias de cidades vizinhas. O centro comunitário oferecia cursos de informática, inglês e empreendedorismo que já haviam formado 2 turmas. A estrada asfaltada facilitou o escoamento da produção agrícola, aumentando a renda de várias famílias. A Praça Nova se tornou o ponto de encontro preferido dos fins de semana, com crianças brincando no playground moderno e idosos jogando dominó nos bancos sombreados. Vocês transformaram nossa cidade, disse Dona Mercês, numa tarde em que Valentina e Rafael caminhavam pela praça, observando o movimento. Nós não, corrigiu Rafael. A comunidade transformou. Só tivemos uma ajudinha para começar. Era típico dele dividir os méritos, mas Valentina sabia que sua modéstia era genuína. Rafael havia se tornado uma espécie de coordenador informal dos projetos, mediando conflitos, organizando mutirões, garantindo que todos se sentissem incluídos nas melhorias. Sua relação havia evoluído de forma natural e gradual. Nada de declarações dramáticas ou gestos hollywoodianos. Simplesmente a proximidade diária, as conversas noturnas na varanda, a cumplicidade de criar Manuela juntos e de trabalhar pelos mesmos objetivos comunitários. O primeiro beijo aconteceu numa tarde chuvosa de março, quando estavam organizando material escolar doado para a biblioteca nova. Manuela estava na escola, e eles se encontraram sozinhos no salão da igreja, empilhando livros e calculando estantes necessárias. Valentina, havia dito Rafael de repente, parando no meio de uma explicação sobre catalogação. Sim? Obrigado. Por quê? Por me deixar reconstruir minha vida sem pressa. Por entender que amar de novo não significa esquecer quem amei antes. Era exatamente o que ela havia esperado ouvir durante meses. Não uma declaração apaixonada, mas o reconhecimento de que ele estava pronto para seguir em frente, respeitando seu passado, mas abraçando o futuro. O beijo foi suave, tentativo, carregado de significado. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Marina gostaria de você, disse ele suavemente. Como você sabe? Porque ela sempre disse que eu merecia ser feliz. E há meses que não me sentia tão feliz. A partir dali, tudo fluiu naturalmente.
Jantares em família, passeios nos finais de semana, Manuela correndo entre as duas casas como se o terreno inteiro fosse seu playground particular. A menina havia ganhado não apenas uma figura materna, mas também uma mentora que incentivava seus sonhos arquitetônicos de forma profissional. Dona Valentina, disse Manuela numa manhã de sábado, aparecendo com um projeto novo. Desenhei nossa próxima obra. Nossa próxima obra? Um hotel-fazenda para Ayuruoca, para receber turistas que queiram conhecer uma cidade que se modernizou sem perder a alma. Valentina examinou o desenho com atenção. Era sofisticado para uma criança de 10 anos, mas também prático e viável. Quartos simples, mas confortáveis. Área de lazer integrada à natureza. Restaurante que serviria pratos típicos da região. É uma ideia brilhante, disse ela honestamente. Ayuruoca tem potencial turístico real. Você acha que conseguimos construir? Acho que conseguimos tudo se trabalharmos juntas. Rafael apareceu na varanda carregando café fresco e observou a interação entre as duas com um sorriso. Nos últimos meses, havia desenvolvido uma admiração profunda pela forma como Valentina tratava Manuela. Nem como criança frágil, nem como adulta precoce, mas como pessoa completa cujas ideias mereciam ser levadas a sério. Mais um projeto? Perguntou ele, se sentando ao lado delas. Hotel Fazenda, explicou Manuela entusiasmada, para mostrar Ayuruoca para o mundo. E onde pretende construir esse império hoteleiro? Na fazenda abandonada do seu Antônio. Tem a vista mais bonita da região. Rafael e Valentina trocaram olhares. A fazenda do seu Antônio estava à venda há anos, sem encontrar compradores. Era um terreno grande, com uma sede antiga que poderia ser restaurada, exatamente como Manuela havia imaginado. Vocês estão considerando isso seriamente? Perguntou Rafael. Por que não? Respondeu Valentina. Seria um investimento a longo prazo, mas com potencial real de retorno, e geraria empregos para a região. E seria meu primeiro projeto arquitetônico profissional, acrescentou Manuela radiante. Seu primeiro projeto? Aos 10 anos? Quando minha mãe começou a construir o império dela, quantos anos ela tinha? Perguntou Manuela esperta, olhando para Valentina. 32, respondeu ela rindo. Mas você tem um ponto válido. Era uma das características que mais admirava na menina. A capacidade de sonhar grande, sem perder o pé na realidade. Manuela havia herdado a praticidade do pai e desenvolvido uma ambição saudável através do exemplo de Valentina. Durante as semanas seguintes, os três pesquisaram a viabilidade do Hotel Fazenda. Valentina usou seus contatos para consultar especialistas em turismo rural, Rafael avaliou a infraestrutura necessária e Manuela refinou o projeto arquitetônico com a ajuda de livros técnicos que Valentina encomendara. O que começou como uma brincadeira se transformou num plano empresarial sólido. Ayuruoca estava localizada numa rota turística em potencial entre cidades históricas de Minas Gerais. A região oferecia cachoeiras, trilhas ecológicas, gastronomia típica e a hospitalidade genuína do interior. Seria a segunda empresa de Valentina em Ayuruoca, observou Rafael numa das reuniões de planejamento. A primeira foi o investimento comunitário, agora seria um negócio lucrativo. Combinação perfeita, disse Valentina, responsabilidade social e sustentabilidade econômica. Mas no meio dos planos empresariais, uma surpresa inesperada mudou completamente o rumo da história. Eduardo Mendonça, ex-noivo de Valentina, apareceu em Ayuruoca numa tarde de quinta-feira, dirigindo uma BMW preta que contrastava dramaticamente com as ruas simples da cidade. Valentina estava na oficina de Rafael, revisando orçamentos para o hotel, quando Manuela irrompeu correndo. Dona Valentina, tem um homem de terno procurando você. Chegou num carrão e está perguntando para todo mundo onde encontrar a empresária de São Paulo. Rafael franziu a testa. Quem seria? Provavelmente alguém dos meus negócios, disse Valentina, mas algo no seu tom de voz alertou Rafael. Eduardo encontrou a oficina, seguindo as indicações dos moradores curiosos. Aos 45 anos, continuava o homem atraente e poderoso com quem Valentina havia namorado durante 3 anos em São Paulo. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno impecável, presença que comandava a atenção automática.
Valentina, disse ele, parando na porta da oficina. Finalmente te encontrei. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensões que Rafael não compreendia completamente, mas que instintivamente o incomodaram. Eduardo, respondeu Valentina, se levantando devagar. O que está fazendo aqui? Procurando você, precisamos conversar. Rafael observou a interação, notando como a postura de Valentina havia mudado. Estava mais rígida, mais defensiva, como se tivesse voltado ao modo empresarial que ele raramente via em Ayuruoca. Rafael, este é Eduardo Mendonça. Eduardo Rafael Santo, fez as apresentações formalmente. Eduardo examinou Rafael de cima a baixo, claramente avaliando a diferença de classes sociais. Suas roupas caras, relógio suíço e atitude superior contrastavam violentamente com o ambiente simples da oficina. Prazer, disse Eduardo sem entusiasmo, apertando brevemente a mão de Rafael. Valentina, podemos conversar em particular? O que tiver para falar pode falar aqui, respondeu ela com firmeza. Eduardo hesitou, claramente desconfortável com a audiência. Está bem, vim buscar você. Buscar, para voltar para São Paulo, para voltarmos a ser um casal. As palavras caíram como uma bomba no ambiente. Rafael sentiu o estômago se contrair, mas manteve a expressão neutra. Manuela, que havia ficado observando da porta, segurou a respiração. Eduardo, nosso relacionamento acabou há mais de um ano, disse Valentina calmamente. Acabou porque você estava confusa, perdida numa crise existencial. Agora vejo que encontrou uma forma interessante de lidar com isso, mas já passou da hora de voltar à realidade. O tom condescendente irritou profundamente Valentina. Esta é minha realidade. Valentina, você é uma empresária de sucesso internacional. Não pode desperdiçar sua vida brincando de filantropa numa cidade do interior. Não estou brincando de nada. Eduardo olhou ao redor da oficina, para as ferramentas de Rafael, para o ambiente simples, para Manuela, ainda observando tudo com olhos arregalados. Olha para onde você se meteu. Um mecânico, uma criança, uma cidade que nem aparece no mapa. Isso não é vida para uma mulher como você. Rafael deu um passo à frente, mas Valentina o impediu com um gesto. Eduardo, disse ela com voz perigosamente calma, você não tem ideia do que é vida para uma mulher como eu, porque não sabe quem eu realmente sou. Claro que sei. Somos iguais, Valentina. Ambiciosos, bem-sucedidos, focados nos nossos objetivos. Você só perdeu o rumo temporariamente. Não perdi o rumo, encontrei um rumo melhor. Eduardo riu com desprezo. Um mecânico de cidade pequena? Sério. Você pode ter qualquer homem em São Paulo. Posso ter qualquer homem, concordou Valentina, se aproximando dele, mas escolhi ter o homem certo. A afirmação atingiu Eduardo como um tapa. Ele olhou para Rafael com raiva genuína. E o que você oferece para ela? Perguntou diretamente a Rafael. Qual sua conta bancária? Onde vocês vão viajar nas férias? Que tipo de futuro pode dar para uma mulher acostumada ao melhor de tudo? Rafael respirou fundo antes de responder. Ofereço amor, respeito, parceria verdadeira. E uma família. Família? Eduardo riu novamente. Com uma criança que nem é sua? Foi a gota d'água. Rafael avançou para Eduardo, mas novamente Valentina interveio. Chega, disse ela com autoridade absoluta. Eduardo, você vai embora agora. Não vou sair daqui sem você. Então vai ficar muito tempo em Ayuruoca. Eduardo percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Tentou uma última cartada. Valentina, pense bem. Você está jogando fora tudo que construímos juntos. Nossa empresa em conjunto, nossos planos, nosso futuro. Não construímos nada juntos, Eduardo. Você construiu seus planos e esperava que eu me encaixasse neles. E aqui você não está se encaixando na vida dele? Valentina olhou para Rafael, depois para Manuela, depois de volta para Eduardo. Aqui estou construindo uma vida nova, com pessoas que me amam pelo que sou, não pelo que possuo. Eduardo balançou a cabeça, visivelmente frustrado. Você vai se arrepender. Quando a novidade passar, quando perceber que desperdiçou os melhores anos da sua vida numa fantasia rural, vai se arrepender. Talvez, disse Valentina serenamente, mas pelo menos vou saber que tentei ser feliz de verdade.
Eduardo olhou uma última vez ao redor da oficina, como se quisesse gravar aquela cena para usar contra ela no futuro. Depois saiu sem se despedir, batendo a porta da BMW com força desnecessária. O silêncio após sua partida foi quebrado por Manuela. "Esse homem é muito chato", disse ela simplesmente. Valentina riu, sentindo a tensão se dissipar. "Era meu namorado em São Paulo", explicou. "Ainda bem que você escolheu o pai", observou Manuela. "Ele parecia que ia explodir de raiva só porque somos pessoas normais." "Manuela tem razão", disse Rafael suavemente, se aproximando de Valentina. "Ele parecia não aceitar que você escolheu uma vida diferente. Porque para ele, diferente significa inferior", explicou Valentina. "Ele nunca conseguiu entender que existem outros tipos de sucesso além de dinheiro e status." "E você? Às vezes sente falta daquele mundo?" Era a pergunta que Rafael vinha evitando fazer há meses. Valentina o olhou nos olhos. "Sinto falta da agitação, às vezes, da adrenalina dos grandes negócios, mas não sinto falta da solidão, da superficialidade, da sensação constante de que estava vivendo a vida errada." Rafael assentiu, mas ela percebeu que a visita de Eduardo havia despertado inseguranças antigas. "Rafael, escuta uma coisa", disse ela, segurando suas mãos. "Aquele homem representa tudo que eu estava tentando fugir. Ambição sem propósito, sucesso sem satisfação, relacionamentos baseados em conveniência. E se você mudar de ideia? Então vou conversar com você. Não vou simplesmente desaparecer numa noite." Era a garantia que ele precisava ouvir. Manuela se aproximou e abraçou os dois ao mesmo tempo. "Agora podemos voltar a planejar nosso hotel?", perguntou ela pragmática. "Podemos sim", disse Valentina rindo. "E sabem de uma coisa? Vamos fazer aquele hotel acontecer mesmo." 2 anos depois, o Hotel Fazenda Ayuruoca estava funcionando plenamente. 15 quartos confortáveis, restaurante especializado em comida mineira autêntica, atividades rurais para turistas urbanos e um programa de sustentabilidade que incluía horta orgânica e tratamento de esgoto ecológico. Manuela, agora com 12 anos, se dividiu entre a escola regular e cursos técnicos de desenho online que Valentina conseguira para ela. Seus projetos arquitetônicos haviam se tornado referência regional e ela já recebia convites para desenhar outras construções em cidades vizinhas. Rafael expandiu a oficina para atender também os hóspedes do hotel e turistas em trânsito. Descobriu que tinha talento para explicar mecânica para leigos urbanos, transformando manutenção de carros numa atração educativa. Valentina conseguiu o impossível: manter seus negócios internacionais crescendo enquanto criava uma vida pessoal satisfatória. Trabalhar de Ayuruoca havia se tornado sua marca registrada no mercado empresarial, atraindo clientes que valorizam autenticidade e responsabilidade social. Numa tarde de domingo, os três estavam na varanda da casa nova que haviam construído juntos, uma residência que combinava a simplicidade rural com o conforto moderno. Manuela desenhava projetos para uma pousada ecológica, Rafael lia sobre técnicas avançadas de mecânica sustentável e Valentina revisava contratos para uma parceria com empresários alemães interessados no modelo de turismo desenvolvido em Ayuruoca. "Sabem de uma coisa?", disse Valentina, fechando o notebook. "Nunca imaginei que poderia ter tudo ao mesmo tempo." "Tudo o quê?", perguntou Rafael. "Trabalho que me realiza, família que me ama, comunidade onde sinto que faço diferença." "E não sente falta de nada?", brincou Manuela. "Só de uma coisa." "O quê?", Valentina olhou para Rafael com um sorriso travesso. "De ser oficialmente parte desta família." Rafael entendeu a indireta imediatamente. Nos últimos meses, havia pensado várias vezes em pedir Valentina em casamento, mas sempre encontrava desculpas para adiar. "Manuela", disse ele, se levantando de repente, "você pode ir buscar aquela caixinha que está na gaveta da minha cômoda?" A menina correu para dentro de casa e voltou carregando uma pequena caixa de veludo azul. "Você sabia?", perguntou Valentina, vendo a caixa. "Eu o ajudei a escolher", exclamou Manuela, radiante. "Fomos a Três Corações há 1 mês e ele ficou 2 horas na joalheria." Rafael se ajoelhou na varanda,
abrindo a caixa para revelar um anel simples mas elegante, com um diamante pequeno e discreto. Valentina Moreira, disse ele solenemente. Aceita se casar comigo e oficializar essa família que já somos há tanto tempo? Aceito, disse ela antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Claro que aceito. Manuela gritou de alegria e se jogou nos braços dos dois. A partir da rua, Dona Rosa, que passava com suas compras do mercadinho, começou a bater palmas. Em poucos minutos, metade de Ayuruoca sabia do noivado e vinha parabenizar o casal. Vai ser o casamento mais bonito da região, declarou Dona Mercês abraçando Valentina. Na igreja matriz? Perguntou o padre Miguel, aparecendo com seu sorriso bondoso. Onde mais? Respondeu Rafael. E o vestido? Questionou a professora Regina. Simples, disse Valentina. Quero algo que combine com a Ayuruoca. Eu desenho, ofereceu Manuela entusiasmada. E assim, numa tarde de domingo, que havia começado como qualquer outra, a família que nascera por acaso se oficializou por escolha. Rafael havia encontrado coragem para amar novamente. Valentina havia descoberto que sucesso verdadeiro incluía felicidade pessoal. E Manuela ganhara a mãe que sempre sonhara ter. O casamento aconteceu 3 meses depois, na igreja matriz de Ayuruoca, com toda a comunidade presente. Valentina usou um vestido simples desenhado por Manuela e costurado por Dona Rosa. Rafael escolheu um terno discreto, mas não conseguiu esconder a emoção quando viu a noiva entrando na igreja ao som do órgão desafinado que toda Ayuruoca considerava parte do charme local. Durante a cerimônia, Padre Miguel fez uma observação que ficaria na memória de todos os presentes. Às vezes, Deus nos leva por caminhos que não planejamos para nos mostrar que os melhores destinos são aqueles que descobrimos por acaso, mas escolhemos por amor. Na festa que se seguiu, realizada na Praça Reformada, com música ao vivo e comida preparada pelas senhoras da comunidade, Valentina dançou com Rafael sob as estrelas mineiras, sentindo uma paz completa que nunca havia experimentado. Não se arrepende? Perguntou ele durante uma valsa improvisada. De quê? De ter encontrado a vida que sempre quis, sem saber que estava procurando? De ter deixado São Paulo, seus negócios grandes, sua vida sofisticada. Valentina olhou ao redor da praça iluminada por lampiões improvisados, para as pessoas que dançavam e conversavam, para Manuela que coordenava um grupo de crianças numa brincadeira inventada na hora. Rafael, disse ela, beijando-o suavemente, esta é a única vida sofisticada que existe. Rica em amor, abundante em amizade, próspera em propósito. E ali, dançando na praça de uma cidade pequena que havia transformado por acaso e que a transformara por escolha, Valentina soube que havia encontrado o verdadeiro significado de ter tudo. 2 anos mais tarde, Ayuruoca foi reconhecida pelo governo estadual como modelo de desenvolvimento sustentável. O Hotel Fazenda estava sempre lotado. A escola atraía famílias de toda a região, e a comunidade havia se tornado referência nacional em turismo rural responsável. Manuela, agora com 14 anos e já cursando técnico em arquitetura por correspondência, estava desenvolvendo seu projeto mais ambicioso, um centro de educação ambiental que ensinaria sustentabilidade para crianças de toda Minas Gerais. Rafael expandiu novamente a oficina e começou a dar cursos de mecânica sustentável, ensinando técnicas de manutenção que reduziam o impacto ambiental. Valentina equilibrava seus negócios internacionais com consultoria para outras comunidades rurais interessadas no modelo de Ayuruoca. Havia se tornado especialista em desenvolvimento econômico sustentável, palestrava em universidades e recebeu vários prêmios por responsabilidade social e empresarial. Mas o que mais a orgulhava não eram os reconhecimentos profissionais. Era acordar todos os dias numa casa cheia de amor, numa comunidade que ajudara a construir, ao lado de um homem que a amava genuinamente e de uma filha que havia se tornado sua maior fonte de orgulho. Numa noite de janeiro, enquanto observavam fogos de artifício da festa de Nossa Senhora Aparecida na praça que Manuela havia ajudado a projetar, Valentina refletiu sobre a ironia de sua história. Havia saído de São Paulo para uma reunião de negócios e acabado encontrando o sentido da vida
numa estrada de terra molhada pela chuva. Planejara uma viagem de 6 horas e acabou construindo um lar para sempre. Procurara sucesso financeiro e descobriu que a verdadeira riqueza se media em relacionamentos genuínos, propósito compartilhado e amor incondicional. Em que está pensando? Perguntou Rafael, notando sua expressão contemplativa. Estou pensando, disse ela, abraçando-se mais perto dele enquanto Manuela aplaudia os fogos, que às vezes as melhores histórias de amor começam com pneus furados e terminam com corações consertados. Rafael sorriu, beijou o topo de sua cabeça e sussurrou: Nossa história está só começando. E estava mesmo. Porque em Ayuruoca, onde uma empresária perdida havia encontrado uma família, onde um mecânico viúvo havia redescoberto o amor e onde uma menina sonhadora estava projetando o futuro, cada dia trazia novas possibilidades de felicidade construída com simplicidade, sustentada por generosidade e celebrada com gratidão. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Valentina, Rafael e Manuela tenha tocado seus corações tanto quanto tocou os nossos ao contá-la. Esta jornada de amor, transformação e descoberta nos lembra que às vezes os maiores tesouros da vida estão escondidos nos caminhos mais inesperados. Se você se emocionou com esta narrativa sobre segundas chances, família construída com amor e o poder transformador da generosidade verdadeira, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais histórias que celebram a beleza dos relacionamentos humanos autênticos. Deixe seu like se a história de Ayuruoca despertou em você o desejo de valorizar as pessoas especiais em sua própria vida. E conte nos comentários. Você já passou por algum momento em que um contratempo se transformou na melhor coisa que já lhe aconteceu? Compartilhe sua experiência conosco, porque acreditamos que cada história real é ainda mais poderosa que qualquer ficção. Até a próxima narrativa. E lembrem-se, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos terrenos mais improváveis.